Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então. Nesse vídeo, eu vou trazer para vocês questões da parte de porcentagem, questões da banca Sesgran Rio. Porcentagem que é um outro assunto que estudar a teoria de porcentagem, a relação custo-benefício é muito, muito boa. Por quê? Porque a teoria de porcentagem, ela não é tão extensa. Então, você não vai ter que estudar dias e dias e dias e dias para ter uma base dentro de porcentagem. Não é o caso. E porcentagem, é claro que vai cair na sua prova. Porcentagem pode ser que caia até em outras disciplinas. Então, porcentagem é a aula para se assistir para a vida. No dia a dia, a gente usa porcentagem, tá bom? Então, não tenho dúvida alguma de que porcentagem virá na sua prova. Muito possivelmente, às vezes, é até mais do que uma questão. Então, não é conteúdo para você deixar de lado. Se achar que é importante revisar a base teórica, o faça o mais rápido possível, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa. Foi prova aplicada aí, concurso da AGRIO, ano de 2023. Enunciado dizendo que na eleição de um grêmio estudantil, os votos foram divididos em apenas 3 categorias: válidos, nulos e em branco. O candidato eleito recebeu 64% dos votos válidos. Do total de votos, sabe-se que 8,3% foram nulos e 6,7% em branco. Que percentual do total de votos recebeu o candidato eleito? Pessoal, apesar de para essa questão não ser necessário, mas não tem problema nenhum você inventar um valor. Você pode inventar aí que o total de votos foi 100, por exemplo, ou foi 1000, né? Porque aí 8,3 votos, se você tomar como referência o total de 100, você pode tomar o total como se fosse 100, como se fosse 1000, tanto faz, beleza? Eu vou dessa vez trabalhar de forma genérica, então não vou inventar um valor. Mas, de novo, seja qual for o valor que você tiver inventado, a sua conclusão vai ter que ser a mesma, certo? Então ele destrincha o enunciado dizendo o seguinte: olha, os votos foram divididos em 3 categorias: válidos, nulos e em branco. O candidato eleito recebeu, vocês sempre vão ter que ficar atentos a isso. Quando eu estou trabalhando com vocês a teoria de porcentagem, eu falo o seguinte: olha, a porcentagem por si só, ela muitas vezes vai significar pouco. Eu preciso saber o seguinte: é 64% de quanto? É 30 e tantos por cento de quanto? Então, cuidado com a referência. 64% dos votos válidos. Aí, o que eu preciso que vocês entendam? Aqui, o examinador não deixou claro. Tem enunciados em que isso fica mais claro. Mas só para deixar claro, o que são os votos válidos? Os votos válidos são aqueles votos em que a gente retira os nulos e os brancos, certo? Faltou esse detalhezinho aqui, a meu ver, na redação para que o enunciado ficasse o mais claro possível. Mas é aí que está o detalhe. Quando eu falo de votos válidos, os votos válidos excluem os votos nulos e os votos em branco. Então, vamos lá. Qual que é o percentual aqui de votos válidos? Vou deixar indicado para vocês aqui, olha. Quantos são os votos válidos? 100%. Menos 8,3%, menos 6,7%. Ok? Votos válidos, 100%, menos 8,3%, menos 6,7%. Eu tenho, então, 85% de votos válidos. Ok? Esses são os votos válidos. Do meu total, eu excluo, eu retiro os votos nulos e os votos em branco. E agora? Agora é compreender o texto e aplicar a matemática. O candidato eleito, e observem que a pergunta é justamente sobre o candidato eleito, o candidato eleito recebeu 64% de quê? Ele recebeu 64% dos votos válidos. Ele recebeu 64% de 85%. Nossa, Bruno, mas eu tenho muita dificuldade para calcular esse negócio de porcentagem. Olha, por isso que é importante, na aula teórica, eu dou para vocês exemplos de como a gente lidar com isso. E também no PDF aqui dessa aula de porcentagem, no PDF escrito pela equipe de exatas, a gente orienta você sobre como calcular uma porcentagem sobre outra porcentagem, porque no fim das contas o que sobrou para a gente do exercício é isso. A questão não quer saber algo sobre o candidato eleito? O candidato eleito, ó, tá aqui, candidato eleito. O candidato eleito recebeu o quê? Ele recebeu isso, ó, 64% dos votos válidos. Ele recebeu, então, 64%
64% de 85%. E aí como que eu posso calcular isso? Nossa, mas aí tem várias maneiras. Você pode montar uma regra de 3, você pode escrever isso aqui como fração. Na nossa aula do curso teórico eu te dou algumas dicas sobre como conseguir fazer esse cálculo, às vezes até de cabeça, certo? Eu vou optar, até para reforçar com vocês, eu vou optar por escrever esse 64% aqui na forma de fração, tá bom? 64% eu posso escrever assim, olha, como 64 por 100, 64%, 64 dividido por 100. A preposição de na matemática funciona como multiplicação. Então é 64% de 85%. Bruno, peraí que deu dúvida. Por que aqui, ó, por que esse 64% você escreveu como 64 por 100 e aqui você não escreveu o 85 como 85 por 100? Calma, você pode também. Quer escrever o 85 como 85 por 100? Pode. Só não escrevi porque aí eu já estou na manha. A minha resposta não está na forma de porcentagem? Então, uma dessas duas porcentagens eu já deixei. Ah, então quer dizer que se eu quisesse eu poderia ter deixado o 64% e o 85% eu poderia ter escrito como 85%? Pode. Eu só fiz questão de uma dessas porcentagens ficar mantida como percentual porque a resposta já está na forma de porcentagem. Ah, mas e se eu tivesse escrito 85% como 85%? Aí no final você ia ter que deslocar a vírgula 2 casas para a direita para poder escrever na forma de porcentagem. Então é justamente para não ter esse trabalho, certo? Então, os 64% eu escrevi como 64 por 100, que você pode escrever como 0,64, tanto faz. Conclusão. Multiplicando o 64 pelo 85, confira comigo aí. O 64, quando você multiplica por 85, dá 5.440. 5.440 sobre 100%. Que aí aqui, ó, meu símbolo de porcentagem está mantido, então esse meu resultado está em porcentagem. E o que é uma divisão por 100? Divisão por 100, por isso que a matemática básica te ajuda. Lá na aula que eu estou estudando com vocês frações, a gente aprende a transformar frações decimais em números decimais. 5.440 dividido por 100 é só pegar e voltar 2 casas com a vírgula. 5.440 dividido por 100 vai dar 54,40, que é a mesma coisa que 54,4, tá bom? 54,40, que é a mesma coisa que 54,4%. Tá aqui, ó, o gabarito correto para essa foi a letra D, tá bom? Então entenda, o candidato eleito, ele aparece lá nas manchetes como assim, ele teve 64% dos votos. Ele teve 64% dos votos considerados válidos, porque da eleição mesmo, ele teve quantos por cento? Ele teve 54,4%. Mas quando a gente exclui os brancos e nulos, trabalhando só com os válidos, ele tem um percentual maior. Mas o que ele de fato teve de votos foi isso. Ele teve 54,4% da preferência daqueles que participaram da eleição desse Grêmio. Ok? Questão de aquilo que é bem típico da Cisgran Rio. É questão de tratar com carinho o enunciado, interpretar de maneira correta o enunciado e ter noções aqui do cálculo matemático. Ok? Gabarito correto para essa então, letra D. Vamos a mais uma. Também da AG Rio, me chamou a atenção inclusive o fato de que para esse cargo, né, da AG Rio, foram 2 questões na prova. 2 questões de porcentagem, tá bom? Tivemos essa que está aqui e tivemos essa que está aqui. Então chama a atenção de vocês para a importância do assunto. Porcentagem, de maneira geral, seja qual for a banca, tá bom? Porcentagem é um assunto da parte de matemática que mais cai em provas de concurso. Porcentagem. Então, tanto cai que para esse cargo foram 2 questões tratando de porcentagem. Então, não há dúvidas de que na sua prova nós vamos ter questão ou, dependendo, questões de porcentagem. É assunto para você não deixar de lado nas suas revisões aí para esse concurso. Essa que está aqui vem dizendo que uma reportagem sobre a inflação no Brasil mostrou que os aumentos do preço médio de um produto nos meses de março, abril e maio foram 5%, 10% e 20%. Cada um dos 3 percentuais indicados foi calculado ao final de cada respectivo mês e refere-se ao aumento relativo ao preço médio do produto no dia 1º do mês considerado. O aumento percentual acumulado nos meses de março, abril e maio de 2022, relativamente ao preço médio do produto em 1º de março de 2022, foi de
Então, ó, isso aqui é um clássico, o clássico de aumentos sucessivos. Olha, se você passou pela aula teórica, na aula teórica eu te dei várias dicas de como calcular 5%, 10%, 20%. Vimos exemplos de como lidar com esses aumentos sucessivos, temos métodos, caminhos diferentes, tá bom? Para essa questão que está aqui em particular, eu vou adotar um caminho. Eu vou inventar um valor e em cima desse valor eu vou trabalhar aquelas porcentagens. Mas vou falar rapidamente também sobre a questão dos fatores de aumento e vou dar uma revisadinha sobre como vocês poderiam fazer usando aquele método aritmético de multiplicar e somar, tá bom? Mas a solução mesmo, vou deixar aqui inventando um valor. Eu vou imaginar que esse produto, no dia 1º lá do mês considerado, custasse 100, ok? Então aqui, ó, vou imaginar que o produto custa 100. O que ele teve? Teve um aumento de 5%. Teve um aumento de 5%. Ah, uma outra dica que eu vou deixar é o seguinte. A ordem aqui, gente, como esses aumentos são sucessivos, a ordem não importa. Então, Brunão, cara, eu achei mais fácil para os meus cálculos começar fazendo o aumento de 20% primeiro. Não tem problema não. Como esses aumentos foram sucessivos, você pode começar calculando um aumento de 20, depois porque eu prefiro fazer de cabeça isso. Eu consigo calcular de cabeça quanto que é o 10%, aí depois eu vi o que seria o 20%, o que seria o 5%. É só tomar o cuidado de não fazer essas taxas incidirem sobre o 100, porque aí os aumentos são sucessivos. Então você quer lidar primeiro com o aumento de 5, então você vai fazer como eu fiz aqui. Aliás, deixa eu mostrar para vocês na prática isso que eu estou falando, até para que se você não viu, você fique atento, tá bom? Como esses aumentos eles são sucessivos, eu vou começar calculando aqui o aumento de 10%, por exemplo. Beleza? Não tem problema a ordem, não? Não tem problema. Então vou fazer aqui, vou fazer para provocar mesmo, tá bom? Para você ter noção de que você poderia ter feito assim também. Então vou imaginar calculando aqui primeiro o aumento de 10%. Então tá bom. Ó, se eu estou imaginando que o produto custa 100, quanto que é 10% de 100? 10% de 100 dá 10. Então o produto custava 100, mais 10 vai ter que dar quanto agora? Vai ter que dar 110. Aí agora eu vou pegar e vou calcular o aumento de 20. Brunão, mas você está trocando a ordem. É isso que eu estou te dizendo, tá bom? Vou fazer até para que você fique seguro aí do outro lado de que não tem problema. Da maneira como o enunciado foi aqui apresentado, não tem problema a ordem, tá bom? O que ele está querendo saber no final é maio em relação a março, então essa ordem não vai mudar nada, tá? Quanto que vai dar 20% de 110? Vamos lembrar o que na teoria eu abordo com vocês? 10%, vocês se lembram que eu falo que se o número terminar em zero é só arrancar fora o último zero? Então 10% de 110, como ele termina em zero, 10% de 110 vai dar 11. 20% é o dobro disso. Então se o 10%, ó, 10% é 11, o 20% é 22. Então 110 somado com 22, 110 somado com 22, a gente vai para quanto? A gente vai para 132, ok? E aí eu não posso esquecer que como eu alterei a ordem, aqui eu tenho um aumento de quanto agora? Ó? Eu tenho que usar o aumento de 5%. Bruno, oi, não dá para colocar essas contas no papel não? Sim, dá, tem vários caminhos diferentes, tá bom? Como que eu poderia calcular o 20% de 110? Assim, ó, 20%, 20 por 100 vezes 110. Corta esse zero com esse, 2 vezes 11 deu 22. Ah, eu preferi fazer assim. Bruno, você não vai falar dos fatores, não? Sim, daqui a pouquinho eu vou deixar a solução para quem quis usar os fatores, tá bom? Então aqui, ó, 5% de 132. 5% de 132. Quanto que é 10% de 132? Pô, Bruno, 10% o 132 não termina em zero? Então, mas eu falo com vocês, 10% você volta uma casa com a vírgula ou corta o último zero. Como não tem o último zero, o último não é zero, você puxa uma casa com a vírgula. Então, 10%, ó, 10% de 132 dá 13,20. O que vai ser os 5% então? 5% é a metade disso, tá bom? Você divide por 2. Quanto que é 13,20 dividido por 2? 13 dividido por 2 dá 6,50. Com o 0,2 dividido por 2 dá 0,1. Então, isso aqui vai dar 6,60. Então, aqui, ó, mais 6,60. Ok? E aí a gente vai para quanto com isso?
132 com 6,60 dá 138,6. Olha o que, lembra do que eu falo, veja o que a questão está pedindo. Ele quer saber o aumento percentual acumulado nos meses de março, abril e maio. Então, o aumento acumulado é de 38,6. Relativamente ao preço em 1º de março. Aqui, só para deixar claro, gente, esse aqui, de acordo com a história, foi o preço em março. Esse aqui foi o preço em abril. Esse aqui foi o preço em... Peraí, só um pouquinho aqui. Esse aqui, ó, vai ser o aumento referente ao acumulado, né? Março, abril e maio. Então, o que a gente tem como aumento acumulado? Qual que é o aumento acumulado? O aumento acumulado foi de 38,6. Esse foi o aumento. Qual que era o preço? O preço inicial era 100. Então, qual que é o aumento percentual? Ele quer esse aumento, só que numa visão percentual. Então, você vai comparar 38,6 com 100. O que é isso em termos de porcentagem? São 38,6%. Esse é o aumento percentual, tá bom? Gabarito correto para essa foi a letra E. Fechado? Então aqui, ó, só sobre essa questão, dá para eu ficar aqui pelo menos umas 2 horas apresentando caminhos diferentes. Fiz questão de mostrar para vocês que como esses aumentos são sucessivos, a ordem não importa, que é para ter mais uma ideia, tá bom? Atribuir um valor, mas, vamos lá, Brunão, velho, eu preferi fazer com os fatores de aumento. Não tem como você revisar comigo com os fatores de aumento, não? Tem, falo aqui rapidinho. O aumento de 5%. Aumento de 5% é o número 1,05. Meu Deus, eu não estou entendendo o que você está falando. Então vá assistir a parte teórica de porcentagem, tá bom? Lá na aula teórica, né? Nessa aula teórica de porcentagem, eu trabalho exaustivamente com vocês o entendimento sobre os fatores de aumento. Então, de onde que vem o 5%? É o 100% mais 5%, que dá 105%. 105 por 100 é 1,05. Então, o aumento de 5% é o número 1,05. Aumento de 10% é o 1,10, porque é 100% mais 10%, que dá 110%. 110% é 110 dividido por 100. 110 dividido por 100 é 1,1. O que é o aumento de 20%? É o 100% mais 20%, que dá 120%, que é 120 dividido por 100, que é a mesma coisa que 1,20, que é 1,2. O que você poderia ter feito, então? Multiplicado 1,05 por 1,10 por 1,2. Quem faz assim, acerta também. Ó. Ah, Bruno, eu preferi fazer isso, eu preferi multiplicar 1,05 por 1,1 por 1,2. 1,05 vezes 1,1, se você multiplicasse, ó, eu multipliquei 1,05 por 1,1, você encontrou 1,155, indicando que o aumento acumulado até aí teria sido de 15,5%. E aí depois você multiplicou por 1,2. Quando você multiplicou por 1,2, você chegou em 1,386, indicando que o aumento acumulado foi de isso aqui dá 1,386, que no fim das contas equivale a 138,6%, e tirando o valor inicial de 100%, te levaria para o aumento de 38,6%. Tá bom? Você pode usar então sem problema nenhum os fatores. E ainda tem aquele raciocínio mais aritmético, que é só soma e multiplica. Aumento de 5 seguido de aumento de 10. Então, vou colocar aqui, ó. Ou ainda, ó, aumento de 5 seguido do aumento de 10. Dá um aumento de 15. Aí, lembrem-se, eu peço para vocês calcularem os dois 10%. 10% de 5 dá 0,5. 10% de 10 dá 1. Aí você vai multiplicar esses números para mim. Mais vezes mais vai dar mais, meio vezes 1 vai dar meio. Até aqui a gente teria, então, 15,5. Aí pegue o acumulado desse aumento de 5 com esse aumento de 10, que é 15,5, e junte com o aumento de 20. Aumento de 15,5 mais o aumento de 20 dá um aumento
de 35,5. Calcule os dois 10%. 10% é só pegar e voltar uma casa com a vírgula. 10% de 15,5 é 1,55. 10% de 20 é 2. Multiplique esses números. Se você for multiplicar 2 por 1,55, isso aqui dá 3,1. Então você teria que fazer 35,5 somado com 3,1. Quanto que dá isso? 38,6. Tá aqui, tá bom? Tem aí, no mínimo, 3 raciocínios diferentes para o mesmo enunciado. É assim que você estuda matemática para as provas de concurso atuais e, em particular, para a Sesgran-Rio, pelo menos na minha visão, tá bom? Você tem que ter ideias. Matemática é uma ciência exata, todo mundo vai ter que chegar na mesma resposta. Agora, o caminho, você vai eleger o que você achar interessante. Ideias, todas elas aqui são importantes, tá bom? Atribuir valores, essa é uma estratégia importantíssima em questões de porcentagem. Ah, eu não gosto desse negócio de fator. Não tem negócio de não gostar. Fatores são decisivos em questões de matemática, então você pode até não ter resolvido usando os fatores, mas não tem como você deixar de saber gerar um fator de aumento ou um fator de desconto, perfeito? E esse método que está aqui também, dependendo dos valores que a gente tem, ele se torna extremamente prático para os enunciados. Então é enfiar tudo isso num pacotão de ideias, de estratégias e levar para a sua prova. Vamos à última que eu separei para vocês nesse vídeo. Prova aplicada no concurso do Banrisul do ano de 2023. E aí o enunciado vem dizendo o seguinte: um cliente aplicou R$100 mil em um tipo de investimento no início de 2021 e no final de 2022 resgatou todo o montante, pagando 15% de imposto de renda sobre os juros proporcionados pelo investimento antes da aplicação do imposto de renda. No primeiro ano do investimento, a taxa de juros foi positiva, mas no segundo foi negativa, conforme se mostra na tabela a seguir. Então, no ano de 2021, ele teve 20% de ganho. No ano de 2022, ele teve uma perda de 5%. Considerando que as taxas apresentadas representem variações sucessivas, ou seja, incidam sobre o acumulado anterior, ele pede para você determinar a taxa de juro líquida proporcionada pelo investimento, comparando o valor investido com o valor resgatado após descontado o imposto de renda. Bom, cara da Sesgran-Rio trazer, né, uma situação prática. Eu estou falando porcentagem, gente. Porcentagem não tem como negar, não. É dia a dia, beleza? O cliente estava lá com R$100 mil. Ao longo do ano de 2021, ele ganhou 20%. Como que você quer lidar com isso? Quer trabalhar com fator de aumento? O aumento de 20% eu associo ao número 1,2. Vou trabalhar com vocês com aquele cálculo meio de cabeça, tá bom? O que seria o 10% de 100 mil? 10% de 100 mil é só pegar e arrancar o último zero. 100 mil, se eu tirar o último zero, dá 10 mil. 20% então vão ser 20 mil. 20% de 100 mil, 20 mil. Como que você quer fazer? Quer usar a regra de 3? Pode. Quer escrever na forma unitária o 20%? Pode. Quer usar fator de aumento? Tá valendo. Tá aqui o comentário. O aumento de 20% equivaleria a uma multiplicação por 1,2, não tem problema nenhum, tá bom? Então aqui, ó, vejam, 100 mil, vou calcular aqui, ó, 20% de 100 mil. 20% de 100 mil, vou deixar aqui um cálculo no papel, ó, 20 por 100 vezes 100 mil. Você vai cortar aqui, ó, 0, 0 com 0, 0. 20 vezes 1000 vai dar 20 mil. E aí, 100 mil, quando você soma com 20 mil, você conclui que ao final de 2021, esse investidor aí estava com 120 mil, tá bom? O investidor estava com 120 mil. O que vocês não podem fazer? O que vocês não podem fazer é simplesmente 20% menos 5%. Ah, eu calculei 15%. Não, aí está errado, porque esse 5% que ele perdeu não foi em relação a 100 mil. O tempo passou, gente. Ele aplicou 100 mil. Por isso que eu estou falando, leva para a vida real, tá bom? Você tinha 100 mil. Passou o ano de 2021, ele ganhou 20%. Então ele está com quanto na conta dele? Ele está com 120 mil. Ele não resgatou. O enunciado não falou que ele resgatou os 20 mil e deixou lá os 100 mil de novo. Não, o enunciado está falando aqui, ó, considere que as taxas representem variações sucessivas, ou seja, incidam sobre o acumulado anterior. Então, essa perda que ele teve de 5%
Não foi em relação a 100 mil, o enunciado deixa claro, em relação ao acumulado. Então agora, ó, ele aplicou 100 mil, ganhou grana, passou um ano, ele ganhou 20%, então tá lá felizão, fechou o ano de 2021 com 120 mil na conta. Ele resgatou esse dinheiro? Não, decidiu arriscar. Só que aí veio o ano de 2022 e ele teve o quê? Uma perda de 5%. Só que em relação a quanto? A 120 mil. Então quanto que é 5% de 120 mil? Vamos treinar de cabeça? Não, Brunão, de cabeça não vai. Ok, deixa eu te ajudar. O que seria 10% de 120 mil? Fala para mim. 10% de 120 mil. Não é um número que termina em zero? Então 10% de 120 mil dá 12 mil. 10%, 5% vai ser a metade disso. Quanto que é metade de 12 mil? Metade de 12 mil é 6 mil. Ah, beleza. Não, Bruno, mas de cabeça não saiu. Então coloca no papel. 5%. 5% é 5 por 100 vezes 120 mil. Corta. 0, 0 com 0, 0. 5 vezes 1.200 vai dar quanto? Vai dar 6 mil. Só que o que foi esse 6 mil? Esse 6 mil ele perdeu no ano. Ele tinha começado 2022 com 120, só que passou 2022, ele perdeu 5%, então ele perdeu 6 mil. 120 mil menos 6 mil, com quanto que ele ficou? Ele ficou com 114 mil, ok? 120 mil, tirando 6 mil, ele recebeu 114 mil. Aí é que tá o detalhe, cuidado, cuidado. Olha o que o enunciado colocou. O enunciado colocou o seguinte: um cliente aplicou 100 mil em um tipo de investimento no início de 2021 e no final de 2022 resgatou todo o montante. Então, ó, esse aqui foi o valor resgatado. 114 mil foi o valor resgatado como montante. Por que foi o valor resgatado como montante? Resgatado. Porque foi o valor do final de 2022. Vá acompanhando a sequência cronológica do enunciado. Ele começou 2021 com 100 mil, fechou 2021 com 120 mil e fechou 2022 com 114 mil. Então, o que o enunciado diz? Que ele vai pagar, olha para cá, 15% de imposto de renda sobre os juros proporcionados pelo investimento. Isso é vida real, gente. Ele vai pagar imposto de renda sobre quanto? Quanto que ele teve de juros? Quanto que ele teve aqui de rendimento? Ele não começou a brincadeira dele aplicando 100 mil? No final de 2 anos ele não estava com 114 mil? O que ele teve de juros? Juros é a diferença entre o que ele aplicou e o que ele resgatou. Então ele resgatou quanto? 114 mil. Então, de juros, quanto que ele teve de juros? Juros, ele teve que pagar 15% do que ele ganhou. Quanto que ele ganhou? Ele ganhou 14 mil reais, ok? 14 mil vem da diferença de 114 mil para o que ele aplicou, 100 mil. Quanto que é 15%? 15% de 14 mil. 15 por 100 vezes 14 mil. Corta 00 com 00 e aí você vai multiplicar 15 por 140. 15 vezes 140 vai ter que dar um total de 15 vezes 140 dá 2.100. 15 vezes 140, 2.100. Perfeito? Então, ó, ele pagou 15% sobre os juros. 15% sobre os juros. Aí, resumindo, o que foi, o que ele coloca aqui, ó, sobre os juros proporcionados, aí ele quer saber, é esse termo que eu quero usar, ó, ele quer saber a taxa de juro líquida. Aí, o que ele recebe, então, ó, o que ele recebe líquido? Ele recebe líquido os 14 mil descontados os 2.100 de imposto de renda. Então, o que ele recebe como valor líquido? 14 mil, que foi o que ele teve de juros, menos os 2.100 que ele pagou de imposto. Então, quanto que ele recebeu líquido nessa brincadeira? No fim das contas, entre esse sobe e desce
e mais os juros que ele tem que pagar, mais o que ele tem que pagar de imposto de renda, vou até deixar indicado aqui, ó, que isso não são os juros, isso aqui é o imposto de renda, tá bom? O que ele pagou de imposto de renda foi isso que tá aqui, ó. De imposto de renda ele pagou 2.100. Então ele tinha ganhado 14 mil de juros ao longo desses 2 anos. Tira o imposto de renda de 2.100 e aí quanto que ele recebe líquido? Ele recebe líquido, no fim das contas, 11.900. O que a questão quer saber? Ele quer saber a taxa de juro proporcionada pelo investimento comparado com o valor resgatado após o imposto de renda. Então, o que a gente vai ter aqui? Ele está comparando, ó, esses 11.900 com aquilo que ele aplicou, que foi 100 mil. 11.900 comparado com 100 mil, isso aqui equivale a 11,9%, tá bom? Se a gente sai cortando zeros aqui, 11.900, quando a gente divide pelos 100 mil, a gente acaba chegando em 11.900. Se você for dividir por 100 mil, a gente acaba chegando em 0,119. O 0,119 vai equivaler, no final das contas, a 11,9%. Esse, então, foi o rendimento que ele teve, e aí o gabarito correto para essa que está aqui, então, foi a letra A. Tá bom? Tinha que tomar cuidado, porque é o que eu falo, Sesgran-Rio não é banca que joga alternativa na lata do lixo. Então, tem alternativa para quem chegou no 15%? Tem raciocínio errado para quem chegou no 15%? Claro. Quem fez simplesmente 20 menos 5, chegou no 15%. Tem raciocínio errado para quem chegar no 14%? Tem. Quem que chega no 14%? O candidato que às vezes pega aqui os 14 mil direto. Ah, foi 14 mil reais que ele ganhou de juros. 14 mil sobre 100 mil, 14%. Mas aí, o candidato que assinalou letra D até fez o jogo do aumento e do desconto certo, mas ele esqueceu que o imposto de renda tinha que ser calculado e que com isso, o que ele chamou aqui, né, de rendimento líquido, taxa de juro líquida, simplesmente esqueceu de tirar o imposto de renda, tá bom? Então isso daqui, de novo, isso é bem do cotidiano mesmo, tá bom? Quem de alguma forma investe sabe disso. Ah, ganha daqui, perde de lá, e aí em cima do que você ganhou ou perdeu, você tem que pagar um imposto. A situação trouxe aqui vida real para um enunciado de um concurso que foi importantíssimo, que foi o do Banrisul, aplicado no ano de 2023, tá bom? Essa é a pegada da Sesgran-Rio. E no que se refere ao assunto porcentagem, de novo, não há dúvidas de que vai cair e muito provavelmente numa situação problema como a que está aqui. Então vai ser fundamental que você compreenda de maneira correta o enunciado e coloque em prática o que na teoria a gente ensina para vocês da parte de porcentagem. Fecho com vocês esse vídeo. Tudo de bom, forte abraço, valeu!